Oi, eu sou o Lucas Brito e está começando o Soma Podcast. Rubens Costa, aqui de barba feita, Rubão. Você gostou? Gostei. Hoje foi em especial para a nossa convidada Raquel, que é especialista em imagem pessoal. Exatamente. Eu me senti meio assim, sabe? Falei assim, eu acho que eu vou fazer a barba e ir um pouco mais apresentável. Você fica mais velho também, sabia? É Você mesmo? passa mais seriedade. Muito obrigado. Eu gostei. Fica legal. Você cortou o cabelo também ou não? Não, né? só dei uma penteada mas- mesmo, porque raramente eu faço. Aham. Tomou um banho, mas tá legal. Acho que então eu posso vir aqui mais vezes, né? Pra Eu vocês acho. cuidarem mais da imagem de Com vocês, né? Raquel Loyola, bem-vindo. Obrigado por Obrigada, estar Lucas. somando com a gente hoje. Como que você está? Muito bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E todo o projeto do Lucas eu adoro, né? Adoro. Então é um prazer participar. Raquel, como o Rubens bem falou, é comunicóloga, trabalha com imagem pessoal, tem um projeto muito legal de conversas, e é o que a gente faz aqui, então a gente vai pegar umas dicas de conversa com ela, né? Por que não? Definitivamente. E ela foi a minha fono, você sabia disso? Não sabia. Ela foi a minha fono Verdade. quando, em 2017, quando eu entrei pra faculdade, pra Univap, eu fiz rádio e TV, né? E lá tinha tem ainda, né, um projeto que é a TV Univap, que é uma TV universitária, tal, bem legal, assim, para os alunos. E aí eu entrei lá, eu comecei a ter as minhas primeiras experiências na frente das câmeras. E a coordenadora, na época, Fabi, ela me chamou um dia, assim, me deu um toque e falou, então, Lucas, você fala bem e tudo mais, né, mas tem que dar um jeito no seu sotaque, porque eu puxava muito R. Provavelmente eu voltei a puxar, né, porque... Como eu não pratiquei... Esse puxar o R que você fala é mais pro, tipo, mineiro? tipo, porta, entendeu? Por eu exemplo, sinto dá um isso. exemplo pra gente. Mineiro não, porque eu sou mineira Ok. e eu não uso esse R. Então, dá um exemplo pra gente, Raquel, do que é um bom R. Eu acho que não existe um bom R. Tá. Existe o R que convém de acordo com onde você está, né? É uma questão cultural, né? Então, se eu falar que o R meu é melhor do que o seu, Eu concordo. a gente estaria tendo um conflito aí, né? A gente está privilegiando uma certa região em detrimento de outra. Então, eu acredito que o correto é aquilo que você aprendeu a falar. É claro que existem as normas cultas da língua. Talvez hoje o pessoal pense mais um pouco no sotaque de São Paulo, por ser um grande centro, se a gente for pensar assim. Mas o que o Lucas está querendo dizer é que, por exemplo, o meu R é porta. Tá vendo? Ok. Porta. Fala porta, Rubens. O meu vai Não, ser fala, terrível. só pra gente... É porta. É porta, né? Porta, Uhum. isso. Não é porta. Não tem essa sutileza. elegância. Não tem, Isso. não tem. Esse R de vocês é um R josense, Exato. né? Que é diferente do R do sul de Minas, que é o porta, Uhum. né? Que é outro porta, que dá mais uma... Fica um pouco mais interiorano, né? Dá essa sensação de uma coisa mais rural. E o meu é esse porta, que a gente também observa em algumas outras regiões, né? Esse meu porta é de Belo Horizonte. Mas é seu mesmo. Ou você trabalhou pra chegar nesse R? Não, porque você acha ele bonito? Acho, pô, Eu você acho, não acha? eu acho elegante, eu acho fino. Não, e vou dizer mais. Eu vi uma matéria uma vez que falava que o sotaque oficial do Brasil é o carioca, né? Porque as traduções dos filmes geralmente tem esse sotaque, né? Carioca. Eu vi uma matéria sobre tem uma isso. riqueza da dublagem brasileira de vários dubladores que vêm do Rio também. São vários. Mas há controvérsias, né? A gente não pode dizer que a fala deles, o sotaque é o nacional, não é? Mas eu nunca tinha reparado nisso, Raquel, vou ser bem sincero. Sempre me pareceu muito sutil, sabe? Eu assistia os filmes com as traduções e pra mim era ok. Uhum. Você não percebia que o Shrek era carioca, né? Entendeu? Eu nunca percebi que o Shrek era carioca. Sim. Quando eu me dei conta, quando eu vi a matéria, eu comecei a me dar conta que assim, todas as traduções tinham esse sotaque. E aí eu comecei a reparar, e aí é muito legal esse assunto. Eu acho que vai ser incrível esse podcast. As pessoas têm que assistir, definitivamente. Eu comecei a reparar que realmente os bons oradores, eles todos têm essa sutileza por passar pelas palavras, sabe? Exato. Elas não são forçadas. Eu estava ouvindo o nosso próprio podcast no Spotify, né? Que lançamos ontem aí Parabéns! o nosso episódio, né? Sim. Eu estava ouvindo pelo podcast e eu fiquei assim, caramba, é um pouco grosseiro. Não é legal. Talvez a gente devesse melhorar como comunicador esse Rzinho. Talvez o que a gente está falando é tentar uma neutralidade. Isso. Né? Quando a gente está falando de uma neutralidade, principalmente na televisão, no jornalismo, a gente precisa de ter essa neutralidade. É como se você quisesse que a sua fala
não denunciasse muito bem de onde você vem, para que você pudesse estar em qualquer lugar. Então não vai ter o S puxado, não vai ter o R puxado, não vai ter aquele sotaque do sul, né? Que na verdade é bastante correto, o tu que eles usam. Mas a barbaridade, né? E de ser meio cantado. Meio cantado. Então é uma forma de tentar tornar a sua fala neutra. Muita gente que entra para a televisão faz isso que a gente chama de suavização de sotaque. E essa suavização de sotaque é justamente isso, tentar trazer essa neutralidade para que a fala fique mais elegante, mais imparcial. Esse que é o objetivo. Mas é claro que sem a gente dizer que uma cultura é melhor do que a outra. A gente tem que ter sempre esse cuidado, né? Mas essa sensação que você teve, né? Essa experiência que você passou de começar a mais separar nisso, eu passei por isso também. Lá em 2017, quando eu estava, né, tentando neutralizar o meu sotaque, eu comecei a reparar nas músicas que eu escutava, né, nos programas de TV, nos jornais e tudo, e que realmente você vai pegar, por exemplo, um jornal nacional que está falando para o Brasil inteiro, Exato. Vai ter o R, o S o mais neutro possível. Inclusive, eu lembro naquela época que eu descobri que eu acho que o meu sotaque favorito é o de Brasília. De Brasília? Porque eu gostava muito de como o Dinho Ouro Preto cantava no Capital Inicial. Olha, por causa da música que você percebeu. Como ele pronuncia o R, eu falei, mano, pra mim esse é o R mais bonito, assim. Que bacana. Agora, é muito legal, né, você ter procurado fono para mexer, para trabalhar com essa suavização. Porque quando a gente escuta o Lucas com esse vozeirão, você nunca vai imaginar que ele vai passar por uma fonoaudióloga, né? Porque a voz é muito bonita, uma voz, né, que tem uma presença muito marcante. Mas é legal a gente pensar que essa também é uma atuação, né, da fono, que ajuda bastante aí. Muitos profissionais que vão para a televisão. E para o rádio também. Sim. Né? E antes da gente continuar falando mais desse seu trabalho como fono, você acredita, como o Rubens falou, que nós aqui do Soma deveríamos neutralizar o nosso sotaque ou não? Que assim, por um lado a gente tá aqui em São José e tudo mais, mas a gente tá falando pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Eu já vou de pronto dar uma adiantada nisso, eu acho que a gente deveria. Eu acho. Estou à disposição. Eu acho que temos que fazer uma parceria muito forte com Raquel, trazê-la com frequência aqui, pra não sentirmos envergonhados de falar de maneira Não, envergonhados de forma nenhuma, de forma nenhuma. Vocês falam muito bem. A gente tem que pensar que existe o preciosismo da comunicação, mas que o mais bacana é a gente ter essa desenvoltura, saber respeitar o ouvinte, quem está ali na frente de vocês. Isso vocês fazem muito bem. O resto é uma perfumaria, né? São detalhes. Né? Por exemplo, eu conheço professores de idiomas, né? Principalmente professores de inglês, que eles batem nessa tecla do sotaque, por exemplo. Nós brasileiros nunca vamos conseguir falar um inglês tão bom quanto quem é nativo e tudo mais. E que tá tudo bem isso. Né? Que às vezes as pessoas elas se preocupam muito em querer falar um inglês perfeito, com a melhor pronúncia e tudo mais. Mas que é uma bobeira nossa, né? Que mesmo lá fora as pessoas não se incomodam tanto com isso. E que o principal é você conseguir se comunicar. Exatamente. Se a pessoa tá te entendendo, você tá entendendo a pessoa, é o mais importante. Cara, tem um caso curioso, que agora voltando um pouquinho sobre esse negócio de paulista e carioca, eu acho o máximo, quando eu comecei a reparar que os cariocas talvez tenham uma facilidade de expressão maior do que o paulistano, eu reparei numa coisa incrível. Olha uma entrevista de rua, Jornal Nacional, entrevista de rua com alguém de São Paulo, né? Aí você vai lá e desce, e aí você, estamos no meio da pandemia, alguma coisa, aí você vai entrevistar alguém na rua. Para lá o jornalista, vai entrevistar a pessoa. Aqui em São Paulo tá tudo meio travado, tal. A pessoa ela é meio travada. Quando você pega um carioca na feira, qualquer pessoa... Porra, irmão, porque assim, o cara tem um senso crítico na comunicação que é fluido, sabe? Sim. É desenrolado. Porra, irmão, porque aí a pandemia, você vê que destrói as famílias, não sei o que. O cara ele vai, assim, sabe? A entrevista do carioca é mais fluida do que a entrevista do paulistano, eu não sei. Talvez eles tenham isso. Isso é muito bacana que você está falando, porque a linguagem, ela é uma expressão da nossa cultura, né? E de comportamentos. Então, quando a gente vê o jeito às vezes do paulista pode ser mais reservado do que o carioca, que é um pouco mais escrachado, mais espontâneo. Sim. Que por sua vez é diferente do gaúcho, que é diferente do mineiro. Então a gente vê que a língua ela vai reproduzindo esses comportamentos, né? O mineiro tem essa coisa da tradicional família mineira,
né? E também, em alguns aspectos, são reservados, mas são muito acolhedores. E até na fala a gente consegue perceber esse acolhimento do mineiro. Claro que eu vou defender o mineiro porque eu sou mineira, né? Sim. Mas a gente vai observando isso. Isso que você falou é muito legal, né? O comportamento sendo denunciado de várias formas aí nos nossos modos de ser, né? Cara, eu paro assim no domingo, sabe? Cedo. Aquela entrevista com um cara avulso na praia. Sabe? O cara super desenrolado, super desenvolto. Parece que ele nasceu pra TV. Sabe? O carioca, eu sinto. Nasceu pra se comunicar. Eu sinto. Eu tenho essa sensação de quando eu vejo a entrevista de um carioca, assim, o cara nasceu pra isso, sabe? Sim. O cara é um comunicador nato. Todo mundo. Pega assim, uma senhorinha que tá ali na feira, sabe? Cansada. Porra, num sabadão. Aquele assunto que não tem muito a ver, sabe? Acho que talvez só pauta de TV. Temos que falar sobre isso, porque tá rolando. Porra, ela tem super um pensamento crítico sobre o negócio. Você fala, caramba, nunca pensei como essa senhora tá pensando, sabe? E se comunica super bem. Eu acho engraçado isso. Legal, é interessante mesmo a gente notar isso, né? E isso que você estava falando, Raquel, aí já puxando para o outro trabalho que você faz, que é todo esse trabalho de imagem pessoal, né? Claro que isso também é aliado à fala. E o Rubens hoje, como eu falei, ele fez a barba, né? Veio aqui mais bonito. Muito bom. Eu, pra nossa estreia, eu cortei o cabelo, fiz a sobrancelha, né? A Raquel tava reparando no meu sorriso, entendeu? Eu fiz todo um trabalho no meu sorriso antes de começar as gravações do podcast, né? Fiz um clareamento, tudo tal. Como que você faz esse seu trabalho assim de imagem pessoal? Porque eu acho que uma questão muito importante é essa questão de aceitação, né? E acho que eu e o Rubens estamos mostrando aqui um pouco da nossa vaidade, né? E até no meu caso posso dizer aqui por mim um pouco de insegurança mesmo, né? De querer estar bonito e tudo mais. Mas às vezes a gente talvez acabe deixando de lado o gostar da gente, de como a gente é mesmo, né? Da nossa própria imagem, de querer mudar muito, do mesmo jeito que eu queria mudar meu R. Perfeito, Lucas. Eu acho que a forma como a gente escolhe se vestir, né? Como que a gente escolhe se apresentar para o mundo e para o outro, diz muito sobre quem a gente é. Eu trabalho sempre com a moda como uma forma de comunicação. Para mim, isso é comunicação. Assim como, né, como fonoaudióloga, eu vejo que o jeito da gente selecionar o nosso vestuário sempre tem alguma intenção, mesmo que não seja consciente. Você é formada em moda também, né? Se não me engano. Não, meu doutorado foi sobre moda. Ah, sim, isso. Foi sobre moda. Mas eu sou fonoaudióloga, né? Fonoaudióloga e fiz o doutorado em análise do discurso voltado para moda. Entendi. Então, a gente percebe que nesse trabalho, a minha abordagem é de considerar muito a expressão da identidade de dentro para fora, que é o que você falou, que aí vale muito a questão da segurança, de incentivar a pessoa que me procura a buscar melhorar a sua autoestima, e aí ela vai tentar externalizar isso por meio do jeito de se vestir, e não o contrário. Não é a roupa que ajuda a melhorar a autoestima. Você entende? É porque tem muita gente que acha que um banho de loja resolve a autoestima. Talvez ele resolva... Comprar uma roupa bonita. Resolve naquela festa que você vai no outro dia, já voltou tudo ao normal. Então, essa coisa do desenvolvimento pessoal é uma coisa muito séria. E a segurança, a espontaneidade, ela é importante. Então, eu gosto de dizer que quando eu vou fazer o meu trabalho com as pessoas que me procuram, o que eu quero é que elas descubram aquilo que as identifica, aquilo que é condizente com o seu próprio estilo e ajudá-la a reafirmar esse estilo, ajudá-la a fortalecer a identidade visual dela e não sugerir para ela uma identidade visual, porque a identidade visual que eu vou sugerir é da Raquel e não a do meu cliente. Então é muito importante que a gente faça, né, eu normalmente aplico vários questionários, são várias conversas, várias entrevistas para poder conhecer as preferências e os gostos de cada um. E também o modo de viver, né? O lugar que vocês trabalham acaba determinando um tipo de vestuário, de calçado para poder facilitar. Uma pessoa que trabalha num banco já é um vestuário diferente. São os códigos do vestir, mas também tem a ver com a personalidade, com o jeito da pessoa. Não adianta eu falar que você vai ter que vir para cá agora de camisa polo. Vamos supor que você fale, Raquel, eu odeio camisa polo. Então, não vou te propor isso, sendo que você já me disse que não gosta. Eu posso te sugerir, talvez, camisas de malhas de cores diferentes, enfim. Mas sempre respeitando aí o gosto, que essa é a essência, né? Essa é a identidade. Isso é quem define a pessoa. E é um processo de autodescoberta, né? Exato. Não deixa de ser, né, Lucas, assim, um processo de um desenvolvimento pessoal e, sobretudo, de autoconhecimento. Às vezes, tem algumas pessoas que elas dizem assim, nossa... nessas 3 primeiras conversas que a gente teve,
eu já consegui pensar sobre o meu estilo, que é como você falou, né? Eu comecei a observar as outras pessoas, porque acaba que a gente começa a observar mais o outro para poder decidir quem a gente quer ser ou quem a gente é. Então, como bons observadores, seja da comunicação ou seja do vestuário, essas pessoas, às vezes, elas se descobrem. Ela fala, nossa, depois daquela pergunta que você fez, eu descobri que eu sempre me vesti para agradar minha mãe. Ou, eu sempre me vesti para parecer mais magra. E, às vezes, não é isso que a pessoa quer mais. Ela quer ser livre. Ela quer vestir aquilo que deixa ela confortável. Ela quer vestir aquilo que, de repente, a projeta de um jeito diferente. Ou ela quer vestir algo que seja compatível com a idade, né? Nem sempre as pessoas querem manipular a imagem como a gente pensa, né? Para parecer mais jovem ou mais velha, enfim. O mais legal é quando a gente consegue ter essa harmonia, né? Da pessoa querer que a roupa represente exatamente o que ela é. Porque aí fica um processo muito harmônico e gostoso. Raquel, eu sou amante de moda. A gente entrou num assunto aqui que é, pra mim... É mesmo? Nossa, ele é todo estilosinho. Eu sou amante de legal. moda. Não, assim, eu vou confidenciar algo aqui. Quando eu era mais novo, eu tinha um caderno que eu desenhava escarpãs. O que é escarpã, mano? Escarpã. Eu nem sei o que é escarpã. São saltos, cara. Saltos? Saltos 15, de bico, pipitu, essas coisas. Mas é feminino, masculino? Feminino. Tem dos Gente, dois? Eu sou apaixonado. Sabe até o nome. Sério, não, eu sou Olha. apaixonado por moda incondicionalmente porque eu acredito exatamente nisso que você falou. Ai, que bom. Assim, fielmente, que a moda, ela é um complemento de quem a pessoa é, para que ela possa se sentir bem e se mostrar pro mundo. Exato. E aí cabe algumas perguntas aqui. Você estava falando Não, mas sobre... pera, desculpa, eu posso fazer uma antes? Pô, claro. Por que você não virou estilista? Tipo, o que aconteceu? Qual que foi o momento que No momento em que eu não engatei... que separou o caminho? Então, não sei, mas eu já pensei muito em fazer moda. Pode crer, Real, que assim, legal, real. Assim, meu sonho, eu penso que no momento propício, oportuno, eu acho que eu terei uma marca. Quando você estiver sossegado assim, Sim, aposentado... eu terei uma marca. Meio que eu tava vendo uma entrevista do Daniel Alves. O Daniel Alves, jogador da seleção. Ele falou assim, eu sou um amante de moda e ele tava procurando alguém que fosse lançar uma coleção junto com ele porque ele ama moda também. Aí você pensou, né? Eu pensei que... admito que eu pensei que poderia ser um candidato à altura. Né? E assim, eu sou fanático. Real. Eu vejo séries da Netflix... Porque eu sou assim, além de tudo, ainda sou um feminista de plantão. Olha, né? que bom. Então, assim, eu sou um feminista de plantão que adora moda. Eu assisto todas essas séries clichês femininas, assim, tipo Emily in Paris. Eu gosto muito, eu acho uma cena emblemática. Vou trazer aqui pra conversa agora. Você estava falando sobre moda. Todo mundo tá tentando passar uma imagem, ainda que inconsciente. Não é? E aí você pega assim, até o anti-moda é moda. O cara que ele é anti-moda, que ele fala assim, ó, eu vou meter um moletomzão aqui, uma bermuda, porque eu não ligo pra moda. Tem informação ali, né? Amigo, você está sendo anti-moda, você tá querendo mostrar pro mundo que você não liga pra moda, entendeu? Exatamente. E aí, tem uma cena emblemática no filme O Diabo Veste Prada, de quando ela tá com aquele cardigan azul, e aí ela fala assim, não, porque eu não ligo pra... Não liga? Esse azul turquesa que você está achando que agora achou numa loja de departamento foi criada por Yves Saint Laurent lá atrás. Sim, e passou por uma coleção, né? E para 2 anos depois chegar numa loja de departamento e aí você poder comprar. Ou seja, as pessoas não sabem e elas não se dão conta, mas a moda move a vida delas o tempo todo. A imagem, eu acho que, não sei ao certo. Eu lembro de um gráfico que eu vi que falava alguma coisa muito próximo disso. Que 70% da comunicação é visual. Tem esse gráfico é muito legal. Ele é do Albert Mehrabian. Ele até virou número Mehrabian, que eles falam que no impacto da comunicação, 7% é relacionado às palavras que a gente escolhe usar na comunicação. 38% aos aspectos que acompanham a fala. E 55% aos aspectos da linguagem corporal. E aí, a linguagem corporal, um dos aspectos dele é a moda, é o jeito da gente se vestir, né? Então, tem um peso aí que é bem importante. Mas, tem um problema, só aproveitando que você tocou nisso, essas pesquisas, às vezes, elas são mal interpretadas, porque as pessoas pensam assim, então, quer dizer que se é 55% a linguagem corporal, basta eu estar bem vestida, né, cuidar dos meus gestos, por exemplo, e tá tudo certo. Não é isso.
né? A gente está dizendo que... Não estou falando que a pessoa não tem que ter conteúdo, não tem que ter repertório. Isso é um elemento que chama atenção e que te destaca. Mas se você não tiver o outro também, você não vai ter nenhum impacto na sua comunicação. Né? Definitivamente. Eu acredito que o conteúdo é o principal. Sim. E aí esses 56% aí são algo que agregue de maneira absurda para o seu conteúdo. Né? Potencializa. Eu acho que esses 56% potencializam o seu conteúdo. Isso. Agora, se você não tem conteúdo, definitivamente não. Porque tem um livro, eu acho que do Duda Mendonça, que ele relata o case dele, que é o Lula. O Lula é um case do Duda Mendonça, um publicitário magnífico que entendeu claramente que, assim, se eu pego esse cara que tem uma comunicação exímia, a comunicação do Lula, pra mim, e aí não vou entrar nos aspectos políticos aqui, tá? Só de comunicação. É impecável. Ele é um excelente comunicador. Cara, ele consegue, eu não sou esquerdista, não sou petista, particularmente não sou nem um pouco fã do governo PT, assim como um legado, mas, cara, eu assisti ele antes, né, antes dele ser preso lá, e daquele reboliço que ele ficou lá travado com o pessoal em São Bernardo e tal, cara, eu vi o discurso dele e eu chorei no discurso dele. Eu chorei, não gostando dele, eu chorei, porque eu acho que, assim, eu não sei quais são, eu não sei se existe só aí técnicas de comunicação. Eu acho que existe o fato dele realmente acreditar naquilo que ele fala, sabe? Eu acho que tem verdade na fala dele. Pra ele tem verdade. Então, assim, quais são esses aspectos de uma boa comunicação, além da comunicação em si? Um bom comunicador, ele se faz só com técnica? Ou é necessário que ele realmente viva genuinamente esteja envolvido, né? Esteja envolvido naquilo. Eu acho que o fato de estar sempre envolvido é algo que passa veracidade, né? E que passa essa energia que você tem naquilo que você fala. Tem um filósofo, né, que é o Aristóteles, ele fala que para você ser um bom comunicador, você precisa de ter 3 aspectos. Um é o ethos. O ethos seria a imagem que a gente passa de quem a gente é, a imagem que você constrói ao longo da sua vida. Mas não é só a imagem física, é a imagem daquilo que você estudou, dos cursos que você fez, de quem você é, né, em termos do seu arcabouço, do conteúdo. Né? Então, acaba que isso te traz aí uma visão que as pessoas vão ter de você. Por exemplo, o Lula, o fato dele ter sido sindicalista, uma pessoa que está sempre movimentando as massas, então ele já era conhecido por isso, de alguém que estava muito perto ali do povo. Então ele tinha esse ethos como comunicador. Okay. O outro aspecto, são 3, né? O segundo seria o logos. Logos tem a ver com a palavra. Então é você adequar a sua palavra a que o outro possa te entender. Então, eu vou usar um vocabulário que as pessoas consigam me compreender. Né? Então, se eu vou falar com uma pessoa com um currículo extremamente chique ou sofisticado, eu vou me adequar a isso. Se eu vou falar com uma população mais carente, mais humilde, eu vou me adequar. Lula faz isso muito bem. Muito. Né? Porque ele fala para as massas, ele fala para o povo, né? Ele fala para ser entendido. E essa é uma característica muito legal, porque demonstra, de alguma forma, um respeito a quem está ouvindo ele. Né? Porque ele se iguala. Na hora que ele fala para que o outro entenda, ele se iguala a ele. E o outro aspecto, que é o patos, e aí patos tem a ver com emoção, é quando você consegue tocar, conectar com quem está te escutando. E o Lula sabe qual que é aonde mora a dor de uma pessoa que é pobre, porque ele foi pobre. Sim, né? Sempre foi. Né? Isso. Então, ele consegue usar exemplos que façam com que as pessoas, o público, se identifique com ele. Né? Ele se identifique com ele e vice-versa. Então, as pessoas se sentem representadas. Elas sentem que ele é o meu líder. Ele fala para mim. Ele me entende. Isso, ele me entende. Ele fala para mim. Ele me representa. Isso. Então, o que também não, se a gente for pensar, não é difícil a gente buscar o desenvolvimento dessa comunicação. Ninguém nasce pronto. Né? Assim, todo mundo pode desenvolver uma boa comunicação. Basta que a gente queira, que a gente tenha atenção, que a gente comece a fazer treinamento. Não necessariamente precisa de ter uma fonoaudióloga, não estou dizendo isso. Mas é você começar a se observar. Né? Você começar a querer ter esse aprimoramento, ficar atento aos seus erros, aos seus vícios de linguagem, que é possível. Mas essa coisa de se conectar com o outro, a gente... eu acho uma coisa que pode parecer muito ilusão, sabe? Mas é a gente ser, sobretudo, humano. Uhum. Né? Quando eu comunico de uma forma humana, eu consigo me conectar com muita gente. E o que está faltando hoje talvez seja isso. Né? As pessoas nem sabem para quem elas se comunicam.
É para vender, é para persuadir, mas espera aí, qual que é a mensagem? Qual que é o sentido dessa mensagem? Talvez se todo mundo refletisse um pouco sobre isso, a gente teria comunicações mais profundas e com resultados melhores, né? Você acredita que a comunicação é um diferencial competitivo para qualquer pessoa? Com certeza. Independente da área, do que ela vai fazer da vida. Independente da área, porque a comunicação é que revela as suas potencialidades, né? E não é só no uso profissional também, né? Você pega o histórico dos Estados Unidos, os oradores da turma, né, de faculdade ou de colégio são os primeiros a serem contratados. É uma habilidade, né? Hoje de manhã eu estava atendendo uma cliente, ela é dona de uma editora, e ela falou assim, nossa, eu não imaginava que a comunicação era tão importante, eu estou chocada, o tanto que mexer com a minha comunicação tem mexido comigo. Porque é isso, não é só no ambiente profissional, você começa a se atentar como você fala com seu marido, como que você fala com seu filho, quando você fica nervosa, se você aumenta o tom de voz, se você não aumenta. Então tem muita coisa envolvida na comunicação. É muito rico, né? A comunicação, ela diz muito sobre você. Até a velocidade de fala que a gente usa. A gente estava falando do vestuário, né? A escolha da cor da roupa. Isso é comunicação. Né? Se eu vou escolher vermelho no primeiro encontro, opa! Isso aí, né? Aí deu certo, hein, Luquinhas? Quando você encontra a dama de vermelho, você fala, agora deu certo. Uai, agora... pois não é? Não é? Aí eu, uai, você viu? Uai, é o uai mineiro. Né? Uai mineiro. Então, é a gente começar a ficar atento a isso, porque quando a gente passa a perceber esses pequenos sinais que a comunicação nos revela, a gente passa a entender o outro talvez com mais profundidade. Então, eu hoje falo que eu gosto de ler as pessoas. Então, eu gosto de... Cada um de nós é um texto. Nós somos textos que somos lidos o tempo inteiro. Então, os meus gestos, o jeito que eu articulo, o jeito que eu mexo no meu cabelo, o meu jeito que eu visto, ele sempre está emitindo informações a meu respeito. E cada um de nós também emite esse tipo de texto para o outro. Né? Agora, o que a gente tem que verificar é se os textos que a gente está enviando correspondem ao que a gente de fato quer. Muita gente envia textos incoerentes ao próprio respeito. Então, um exemplo. Eu acho que eu sou super tímida. Todo mundo fala, nossa, como assim ela é tímida? Ela não tem nada de tímida. Eu acho que eu sou um doce. Todo mundo fala, ela é muito brava. Então, tem alguma coisa incoerente que na sua comunicação não está adequada. E aí a gente tem que adequar para que seja compatível, para que haja sintonia, né, harmonia nessa transmissão de informação. No ambiente de trabalho, sobressai, assim, entenda de maneira mais ampla, mas sobressai o dress code ou como eu me sinto à vontade? Pô, essa é uma excelente pergunta. É muito boa. Acho que depende muito do ambiente, sabe, Rubens? Porque alguns ambientes, eles são mais exigentes e você não pode escolher o que você quer vestir. Esse código, né, de vestir aí, ele é mais rígido. Então, por exemplo, num tribunal, se eu trabalho num fórum, existe uma regra que você tem que seguir. Agora, se você trabalha numa empresa de publicidade, a sua criação sua autoral, o seu jeito descontraído vai soar super positivo para o que você faz. Então, varia muito de acordo com a área que a pessoa trabalha. Mas isso é legal porque as empresas têm pensado nisso. Há um tempo atrás, eu fui convidada para fazer o dress code de um banco bem moderninho lá em Minas. E esse banco era um banco para jovens. Ele não queria que os seus funcionários trabalhassem com terno e gravata. Não fosse tão formal. Isso, porque eles não achavam que isso ia atrair o público jovem. Então, eles queriam que as mulheres e os homens estivessem bem vestidos, mas de um jeito um pouco mais descontraído. Então, a gente teve que criar como se fosse um manual para que eles pudessem saber que tipo de roupa eles podiam usar sem ser sério demais e também sem ser descontraído demais. Então, as empresas estão muito atentas a essa importância do visual para a transmissão de imagem. Sim. Né? Tem um amigo meu, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, Rubens, o Ramon.
Ramon, amigo meu, Sim, do Alex. claro. Espero que ele esteja ouvindo agora. Porque assim, o Ramon, ele é facilmente a pessoa mais estilosa que eu conheço. Ah, é? Não, ele é muito Já estiloso. quero conhecer o Ramon. O cabelo dele é estiloso, entendeu? Tá sempre colorido e sempre é uma cor que tá combinando com a paleta que ele tá usando, entendeu? Ele usa umas roupas bem extravagantes, assim. Acho que não chega a ser no nível Daniel Alves, né? Pra usar o exemplo que você deu, mas ele chama atenção, sabe? Quando o Ramon ele entra, as pessoas param pra ver o Ramon, tá ligado? E ele consegue caber isso, né? Sim, sim. Aham. E é engraçado também porque ele é bem introvertido, ele é bem tímido, assim, ele não é de conversar muito, mas ele se expressa bastante pelo visual Olha dele. que legal isso, né? Porque a moda também, né? Como o Rubens tinha comentado, ela também pode ser isso. Uma forma, é um escapismo. Talvez é uma vertente para que você possa expressar Exato. algo que às vezes você não dá conta verbalmente, por Sim, exemplo. Sim. Né? E aí, de vez em quando, ele vem aqui pra trabalhar junto com a gente aqui, né? No nosso escritório e tal. E eu, no trabalho, eu costumo usar a roupa mais confortável que eu tenho, mas que também é mais apresentável, entendeu? Então, assim, eu já vou comprar uma calça pro trabalho e falo, mano, essa calça aqui ela é legal, entendeu? Porque, né, ninguém vai perceber que ela é, tipo, moletom e tudo, ninguém, né, vai perceber o quão confortável ela é, e ela é extremamente confortável. Posso trabalhar horas com ela sem me incomodar. E aí eu tento a ir repetindo essas roupas ao longo da semana, né? Então tem aquela calça que é boa, aí eu tenho o meu tênis que é bom, porque é um tênis que nem tem cadarço, que é pra ser o mais confortável mesmo. Aí eu tenho as minhas camisetas, que são tipo essas aqui, que são camisetas mais soltinhas, mais lisas e tal. Tenho o meu moletom, pá, tô confortável, entendeu? E aí, mas eu tô quase meio que sempre igual no trabalho, entendeu? A minha roupa de um dia pro outro não muda muito, entendeu? A paleta de cor não muda, então quem me vê numa segunda-feira e me vê na quinta-feira pode até achar que eu tô usando a mesma roupa a semana inteira. E aí eu vejo o Ramon e falo, caraca, mano, olha o Ramon, sabe? Olha como é que o Ramon se arrumou pra vir trabalhar, entendeu? Tipo, olha o tênis que ele colocou pra vir trabalhar. Tipo assim, eu só me vestiria assim se eu fosse sair, entendeu? Ah, mas isso é legal, então, sabe? e aí eu Lucas? comecei a me cobrar pra eu ser mais como o Ramon. Eu falei, mano, vou começar a usar uma calça diferente no trabalho, um tênis diferente, entendeu? Pra tentar dar uma... A moda tem uma função muito diferente para cada um, né? Talvez para o Ramon ela tem uma função estética, para você tem um fim prático, né? Para Exato. algumas pessoas é funcional, ela só serve para me cobrir o corpo para eu não parecer pelado, E ter só um para bolso isso. ali. Exato. E para outras pessoas tem um fim social, né? Que quer mostrar marca de status, né? Então eu acho que varia muito como que é a relação da pessoa com a moda, né? Eu acho que talvez seja difícil você ser igual o Ramon, porque vocês provavelmente têm personalidades diferentes, mas é legal como que a gente vai sendo influenciada pelas pessoas que estão ao nosso redor. Talvez convivendo com o Ramon, você comece a querer ter algumas roupas diferentes para começar a trazer mensagens diferentes sobre você. Sim. Isso é saudável. Quero descolorir o cabelo pra ficar igual a ele, enfim. Não precisa. Vamos nos limitar a algumas coisas, tá? Pô, mas pô, eu tenho desde o ensino médio uma vontadezinha assim, pequena, assim. Já passou agora, já De passou. meter um cabelo platinado, É. assim, né? Só pra ver o que acontece. Só Luquinhas, dar umas coloridas. olha, eu acho que se alcançarmos 1000 inscritos no Não. canal, faremos uma coisa estilo Felipe Neto, tá? Já pensou? Ao conquistar 1000 inscritos no canal, você deveria descolorir o seu cabelo. Acho interessante. bom. É um interessante. desafio. É. É um desafio. É interessante. Depois a gente raspa e deixa crescer de novo. É tá lógico. tranquilo. Pô, eu tô jovem, né? Isso. Super jovem. E cabe dentro do seu trabalho. Que é. porventura, Isso. só pra que você saiba, Raquel, o trabalho de Lucas é tão tranquilo que às tardes ele se dá o direito de jogar videogame. Não, a mas gente isso- sempre ressalta isso tá aqui no virando um podcast. estigma aqui, né, É cara? isso. A gente sempre ressalta isso aqui no podcast pra que ele às vezes, não sei, se toque que não é todo mundo que tem essa tranquilidade Tem de jogar privilégio, de jogar videogame todas as Sensacional, tardes. hein? Não é todos. Aí você tá exagerando, mas tudo bem. Maravilha, Lucas. Que bom, Entendeu? que bom. Entende a comunicação? Como você vê a comunicação do Lucas, que quer descolorir o cabelo e joga videogame todas as tardes? Que ele Pois ainda é uma é. criança, né? Perfeito. Eternamente jovem. É isso. Traga um Deep Leak aqui, não é? Pior que é verdade. Né? É verdade. Até pouco tempo atrás tinha uma caixa de Deep Leak aqui que eu trouxe. Deep Leak? Deep Leak, sabe aquele pirulitinho que você passa no açúcar No assim e açúcar. come? Quem fosse apura aquilo. Ah, delícia. Eu trouxe não uma sabia caixa que aqui um tinha tempo esse nome. atrás. Poxa, que É. pena que não trouxe hoje, Pois né? é, Raquel, caramba. Olha, fica aí um alerta para os nossos patrocinadores. Deep Leak, se quiser nos patrocinar para o próximo episódio. Não, mas ó, sabe um vacilo que eu dei? Que inclusive foi a Isadora, minha namorada, que lembrou.
A Raquel, ela ama aquele bombom Lolo. É Loló? Lolo? Como é que chama? Uhum. Lolo. Que assim, é analisada lá, que eu não sei, mas mano, é um chocolate que eu não gosto. É uma releitura do Milk Bar. Milk Bar. Isso mesmo. E é um chocolate que pra mim, mano, eu sempre deixava lá Ai, na eu caixa. adoro. E a Raquel ama, e putz, eu esqueci, eu devia ter trago um pra ela. Se você tivesse dito, Não, eu teria vacilei. comprado uma caixa só com esse. É. Ah, mas ainda dá tempo, eu Vacilei. posso deixar meu endereço, vocês Não, mandam só entregar. Mandar lá, com certeza. Faremos isso. Mas, bom, eu queria voltar no que a gente tava falando um pouco antes, daquele número, né, do 55% é a nossa linguagem corporal, né? É isso. Aí eu posso trazendo aqui um pensamento que ele é meio, como o Rubens falou, meio antimoda, né? Meio anarquistão, assim, meio rebelde. Que às vezes eu gosto de fazer essas provocações, assim. Me incomoda um pouco pensar que, assim, 55% é mais da metade da minha comunicação. Uhum. De pensar que a maioria das pessoas vai me julgar ou vai achar que me conhece ao me olhar. Entendeu? Ela vai me ver, ela vai ver o jeito que eu ando, o jeito que eu me visto, papai vai falar, putz, já sei quem é o Lucas, tá ligado? Já sei do que ele gosta, o que ele pensa, o que ele fala, tal. Beleza. E essa é uma ideia que me incomoda um pouco, né? Eu não tô dizendo aqui, né, que eu tô certo, que eu tô errado, que as pessoas são certas, que as pessoas são erradas, e eu também sei que talvez essa seja uma briga que eu tô querendo comprar que não tem como ganhar, né? Porque eu acho que, como vocês, né, pela nossa conversa aqui, eu acho que vai ser sempre assim, né? Tem esse lance da primeira impressão é que fica. Perfeito. Tudo. Acho que é uma pergunta muito legal, Lucas, porque a primeira impressão ela tem um impacto muito grande. Até estudos neurológicos dizem isso. Então, por exemplo, a primeira impressão ela cria uma imagem de como você deve se comportar diante do outro. Então, se eu vejo uma pessoa que me traz algum tipo de medo ou me causa uma lembrança de alguma situação ruim, por uma questão de defesa e de sobrevivência, meio como um animal mesmo, eu vou ter um instinto de fuga, tá? Vou dar um exemplo. Eles fizeram uma pesquisa uma vez na Avenida Paulista e colocaram um cara super bem vestido pedindo informações. E aí ele foi e perguntou onde que chegava em determinado lugar. Como ele estava muito bem vestido, as pessoas pararam e conseguiram responder com riqueza de detalhes aonde era que ele deveria ir até para chegar àquele local. Depois eles colocaram o mesmo cara no mesmo local, mal vestido. Bem mal vestido. As pessoas não pararam, né? E aí a gente pensa, mas isso será que é um preconceito? De alguma forma elas sentiam que o fato dele estar mal vestido representaria algum tipo de ameaça. Eu acredito que sim, tem um preconceito aí, sim, né? Mas é claro que hoje os bandidos já sabem disso, né? Então eles estão bem vestidos também. A maior parte deles usa o terno. Isso. Não tenho agora é para ser cancelado no meio político. Não tenho dúvida. Mas se a gente for pensar, quando a gente está falando de um primeiro encontro e do segundo encontro, num primeiro encontro, que é essa primeira impressão, o nosso cérebro ele começa a fazer um processamento e depois nos próximos encontros ele faz um filtro e ele começa a esperar que você reaja a partir da primeira impressão. Tá? É como se ao longo de cada encontro a gente fosse moldando e solidificando essa impressão. A primeira é importante? Mas ela não é a única. Então, mas pesquisas dizem que é mais difícil neurologicamente você mudar a primeira impressão do que você confirmar. Então, se eu consigo criar uma boa primeira impressão com vocês, é mais fácil eu confirmá-la do que o contrário. O que a gente tem que pensar nisso? A gente deve cuidar da nossa primeira impressão, mas não achar que ela sozinha determina quem a gente é. Porque pode ser que a gente tenha outras oportunidades, ou pode ser que não. Pode ser que você não vá ter outras oportunidades. Por exemplo, se é uma entrevista de emprego, se é um primeiro encontro, às vezes foi tão ruim que não vai ter o segundo, enfim. Mas vale a gente pensar que esses aspectos da linguagem corporal, eles influenciam, mas não são os únicos. Porque a gente concorda que o conteúdo importa mais. Mas todo mundo julga o livro pela capa, entendeu? Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu também não faço isso, né? De que eu também não tento ler as pessoas como você falou, né? Às vezes eu tento, julgo, tiro conclusões, né? Sem conhecer a pessoa, só pelo que eu tô vendo dela. Mas é difícil tentar encontrar, assim, um meio termo, né? Porque ao mesmo tempo que eu não queria fazer isso, tipo, é algo que eu acho que é tão... Não sei se dá pra dizer que é cultural, mas que
já é tão nosso, assim. É intrínseco, eu acho que é inerente a sermos. A condição humana, né? Só que a gente pode fazer um exercício, sabe? De tentar, nesse projeto de conversas, a gente tem ensinado muito sobre isso, que é você escutar o outro sem fazer julgamentos, você estar diante do outro tentando ir com neutralidade. Isso é um exercício dificílimo, mas é possível. É possível. Que aí quando você está diante desse desconhecido ou de alguém ali, em geral, a gente começa a associar várias coisas daquela pessoa, o que ela está vestindo, o óculos, o jeito que ela mexeu no cabelo, o tamanho da unha. A gente começa a criar vários estereótipos e pronto. De repente, você já tem uma visão de quem é a pessoa na sua cabeça. Às vezes até o círculo social da pessoa, né? Exato. Só que até que você a conheça de verdade, até que você se conecte com ela, tem muita coisa ainda. Tem um percurso longo, né? Então, eu não estou contradizendo o que eu disse, eu não sei se ficou claro. Mas a imagem, ela é importante como um cartão de visita, mas ela sozinha não sustenta, entendeu? Eu posso criar uma imagem artificial de que eu sou uma pessoa muito rica, uma pessoa com várias características aqui, e às vezes conversando comigo você vai perceber que não, poxa, a Raquel não é assim, ela é uma pessoa simples, ela não tem esse gabarito todo que ela quis vender. É por isso que quando a gente vai construir uma imagem, se ela não diz respeito à nossa essência, o outro vai descobrir em algum momento. Aquele outro que for atento, aquele outro que for perspicaz e bom observador, ele vai conseguir descobrir. Sim. Então, se você for treinar o seu olhar, a partir disso, você não começa a não ser comprado, vendido mais pela imagem. Entendeu? E é claro que assim, a gente também não vai buscar se conectar com todo mundo, né? Ah, claro, Né? claro. Aqui Não a gente está interessado. Sim, né? E aí eu acho que daí, usando esse exemplo que você deu, a pessoa ainda vai cair num outro ponto que é assim, se você tem esse olhar refinado que consegue ouvir o que não está sendo dito, que daí é o principal, você entende claramente quais são as intenções da outra pessoa. Exatamente. Que é a roupa, né? A roupa, às vezes, é o que não está sendo dito. Né? Às vezes, um gesto. Né? Às vezes, eu estou conversando com você e estou com os braços cruzados. E falo assim, não, eu estou super aberta para te ouvir. Olha isso. Nossa, eu tenho um seríssimo... Né? Só fazer uma aspas aqui, eu tenho um seríssimo problema com isso, porque eu quebrei a clavícula jogando futebol. Então ela me incomoda de verdade quando eu estou em algumas posições. E eu, com alguma frequência, costumava palestrar em alguns lugares. E realmente é desagradável ver pessoas com o braço cruzado. Então é uma coisa que eu tento nunca fazer. Só que o que acontece? Dependendo da posição da cadeira, em alguns lugares eu fico assim por conta da minha clavícula, porque é mais confortável. E aí eu sinto que eu estou deixando o palestrante desconfortável, eu começo a fazer assim e balançar a cabeça, tipo, pra ele se conectar comigo reforço, e entender, né, que ele tá tipo, tamo bem, cara. Mas olha que exemplo perfeito que você deu. Quer dizer que a gente não pode pegar só o seu braço cruzado pra dizer que você não tá aberto. Então a gente não pode tentar fazer essas suposições, né, de uma forma tão superficial. Peraí, você tá de braço cruzado, mas você tá lá afirmando com a cabeça, você tá olhando pro cara, dá pra ver que você tá interessado. É diferente de outro que tá com o braço descruzado e tá assim, olhando pro teto, mexendo no celular, né? Então eu acho que tem todo um contexto que a gente precisa de aprender a analisar o conjunto dele. E algo legal disso que você falou também, Rubens, é você tá se comunicando mesmo sem estar se comunicando. E você nem tá no papel de comunicador ali. Você só tá sendo um cara gentil. Só. Entendeu? Reforçando. Você só tá mostrando assim, mano, tô te ouvindo, hein? Continua aí que tá da hora e Tamo tal. junto, tô com você. Porque assim, eu sei a importância desse feedback da plateia. Que bom. Então eu olho e, tipo assim, eu tô com um cara, tipo, eu tô com você, cara. É importante também ser um bom ouvinte, né? Não ser só um bom comunicador, um bom palestrante, enfim, o que seja. É o mais difícil, né? Ser bom ouvinte, né? Eu acho que eu vou trazer os tostões aqui para essa conversa que foi puxado da conversa com o Abranches. A gente teve a oportunidade de conversar com o Abranches e ele falou isso. Para ser um bom comunicador, antes de tudo, você precisa ser um bom ouvinte. Ah, concordo. Ele deixou isso bem claro aqui pra gente. Sim. E tem o Rubem Alves, ele fez um texto muito legal, que ele fala que ao invés de venderem cursos de oratória, deveria ser vendido cursos de escutatória. Muito legal, porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, ele fala de um jeito muito bonito esse texto, que é justamente isso, né? A habilidade que a gente precisa de desenvolver para escutar de verdade o outro. Mas é escutar, quando eu estou escutando de verdade, eu não estou pensando o que eu vou falar,
eu tô completamente atenta, eu tô presente, eu tô sem fazer julgamento, eu tô empática. Envolve tanta coisa que a gente precisa de exercitar realmente para ser um bom escutador. Sim. Né? E você citou agora aí o seu projeto, né? O Conversas pra Vida, que você começou esse ano, né? 2021. Isso. Eu e uma amiga, Renata Valias, a gente criou esse projeto. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a desenvolver as habilidades para conversar melhor e com mais qualidade, né? Melhor e com mais qualidade, isso mesmo. E imagino que nesse processo de aprender a conversar, você tem que aprender a ouvir também. Exato. É a primeira coisa que a gente tem falado. A gente criou 6 virtudes para desenvolver uma boa conversa. A primeira delas é a escuta. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Tranquilo. A primeira seria a escuta. A segunda seria a curiosidade, que é o interesse pelo outro. A terceira seria a empatia. A quarta, a desenvoltura, que é a capacidade, né, de eu estar conseguindo argumentar e tendo uma narrativa fluente. A quinta seria a espontaneidade. E a sexta, o respeito. Então, parece que é simples, né? Mas são 6 virtudes que são fundamentais para que a gente possa ser bons conversadores. E a gente nota que ser bom conversador acaba um efeito cascata, fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais melhor qualidade nos seus relacionamentos, porque a conversa é a base de qualquer relacionamento. Então, saber conversar com um colega no trabalho, com o filho, com o marido, com o chefe, faz muita diferença. Então, se a gente pensa, pode até parecer uma visão meio utópica, mas a gente pensa que se a gente puder ajudar as pessoas a conversarem melhor, a gente pode ter um mundo melhor. Legal. Definitivamente. É bem assim, né? A gente está bem... pode parecer ilusão, mas a gente acredita de verdade nisso. E a gente já conseguiu experimentar isso na nossa vivência, aplicar nas técnicas com as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente viu que funciona. Então, assim, todo mundo, a gente não nasce sabendo conversar. A gente acha que é um pressuposto, aprendeu a falar, aprendeu a conversar, mas não é isso. Aprender a conversar é muito delicado. De novo, o poder da comunicação, sim, né? Sim. O tanto que ela mexe. E a gente se conectar com o outro, você ter alguém que você converse, a pessoa está realmente atenta, que ela está disposta, que ela está sendo empática com você, é delicioso. Todo mundo quer ter conversas de qualidade. Sim. Não quer dizer que a gente vai ter o tempo inteiro, mas se a gente tiver várias, isso pode nos transformar, pode fazer a gente se sentir bem aceito, bem querido, pode fazer a gente se sentir melhor numa situação. Então, Claro. Esse que é o objetivo. E a gente aqui também, né, Rubens? No podcast, a gente quer ter mais e melhores conversas cada vez mais, né, com nossos convidados que vêm aqui. Isso que vocês estão fazendo é justamente isso, é fomentar conversas. E eu acho fantástico. Não, a gente acredita fielmente, e a gente tem discutido muito sobre isso. Eu acho que todo mundo que passou aqui, e passaram pessoas de diferentes áreas, e as pessoas vão acompanhar ao longo no decorrer do tempo todos os episódios. E é o que a gente mais quer, né, cara? A gente quer mais pluralidade, que venha pessoas de diferentes áreas mesmo. Perfeito. E todas as pessoas falam sobre a comunicação, não é? Sim, é incrível. é. A gente tem falado assim muito sobre a comunicação, sobre o poder da palavra. E aí a gente trouxe, né, em outros episódios falando assim, é incrível. Eu acho que eu vou fazer vou levantar 2 pontos aqui sobre a importância da construção da comunicação que você havia falado, que conta-se, né, a história de que Steve Jobs nunca precisou usar óculos. Porque mostra os primeiros vídeos dele, todos, ele nunca usou óculos. Tá sempre com o cabelinho de lado, com a golinha dele, rolê e ok. E aí, depois de um tempo em que a empresa dá uma escalada, ela recebe um investimento, e ela dá uma escalada, ele constrói uma figura geek. E aí ele coloca o óculos, que ele vai de frente com a Microsoft. Figura de Bill Gates com o óculos. Sim. É a figura mais nerd possível. Bill Gates, o típico americano nerd. Sim. Aquela calça até a cintura. Nem não é? pra dentro, a camisa pra dentro. Xadrezinha pra dentro e um óculos. Isso é uma figura que se espera de um cara tech com uma empresa global americana. Ponto. Sim. Ele monta um perfil, um estereótipo ali que vai ao encontro disso também. Mais moderninho, né? O do Mais Steve Jobs. moderno, mas ele é marcado pela gola rolê preta, o óculos dele E a mãozinha aqui. e a mãozinha. E o jeans, E tudo dele passa a ser, todo o material dele passa a ser vinculado dessa maneira. Então assim, de repente, não sei se isso é verdade ou não, ou se até que ponto talvez ele não precisasse usar óculos, sabe? Talvez tivesse só alguma coisinha. Porque
você olhar pelas fotos e etc., nota-se que nunca a lente dele é algo que, quando você olha na foto assim, sabe, dá uma mexida no olho, de ponto que você olha e fala assim, essa lente parecia grossa. Ou não. Não, é sempre uma coisa sutil, sabe? Fininha. No máximo Então, É um acessório, né? é um acessório. Acessório. Então, assim, isso é um ponto, eu acho que... E aí eu acho que você poderia trazer, acho que com mais riqueza isso pra gente. É possível você escalar na vida social construindo uma imagem? Ah, claro. Eu acho que... Claro. Eu chego a dizer que, assim, talvez seja a coisa mais coerente. Você estava falando sobre coerência, né? A coerência do seu visual com aquilo que você de fato é. E eu acho que as pessoas se perdem um pouco aí. As pessoas gostariam de ser respeitadas, as pessoas gostariam de N coisas, mas às vezes não mudam o código de vestimenta delas. E isso impede que algumas pessoas as vejam como elas deveriam ser vistas. Exato. Eu acho que isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque no meio artístico isso acontece muito, né? Das pessoas contratarem, às vezes, um consultor de imagem, um personal stylist, para poder mudar o look. A Valesca Popozuda, por exemplo, fez um trabalho desse para poder tentar fazer uma concorrência mais acirrada com a Anitta. Né? Então ela queria competir de igual, e ela viu que a Anitta começou a fazer sucesso deixando um pouco do lado funk, indo mais pro pop. Sim. E aí ela tenta adequar, ela contrata a pessoa, começa a usar roupa de marca, marcas italianas, para tentar alcançar um outro público. São estratégias de marketing, são estratégias de persuasão. Eu só penso, e aqui fica só a reflexão, acho que não tem problema nenhum a pessoa querer atingir outros públicos e usar da roupa para isso. Só que nós que somos normais, precisamos de pensar que essa coerência que você falou, eu acho que é o mais importante. Que assim, eu quero parecer que eu sou uma pessoa eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Então eu vou andar como uma pessoa, vou escolher roupas que me pareçam ser bem-sucedido. Ok, mas se você ficar só na roupa, isso não vai te dar resultado nenhum. Né? Então eu vou começar a trabalhar, vou fazer cursos, e imagino que a roupa pode me ajudar a melhorar a minha autoestima para que eu consiga alcançar aquilo que eu quero. Aí ok. Agora, o que não dá é construir um personagem que é muito diferente daquilo que a gente é, né? Que aí é o que você fala, a incoerência. Essa incoerência, com o tempo, ela acaba sendo desfeita, ela acaba sendo percebida pelo outro. Aí fica mentiroso, fica falso, cai por terra. Então, eu acho que os bons estrategistas de marketing, os consultores, eles têm que conseguir descobrir, de fato, a essência. Que é para tentar colocar essa essência para fora e não de fora para dentro. Né? Eu tenho que fazer com que aquilo que é melhor em mim seja visto também pelo meu jeito de vestir. E não tentar colocar do lado de fora aquilo que eu não tenho. Sim. Né? Então, acho que essa que é uma questão de valores mesmo, né? Se a gente for pensar. Eu acho que o segundo ponto, né? Eu fiz essa provocação porque eu estava trazendo um segundo ponto aqui, que eu acho que é a importância da responsabilidade do comunicador com as pessoas. Porque daí eu acho que tem um ponto assim, ó. Eu costumo falar em público. E aí eu tenho o meu braço todo, ele é tatuado. Né? E ok, eu acho que no ambiente informal é tranquilo. Eu tenho uma startup na área de educação. Quando eu vou falar sobre educação num espaço mais jovem, dentro de escolas públicas ou algo assim, eu tento cobrir o braço. Por quê? Por respeito às pessoas, porque você está em cima do palco e você acaba se tornando uma referência para aquelas pessoas que estão te assistindo. E aí tem uma coerência de quem eu sou, da imagem que eu quero passar para aquelas pessoas. Então eu tento ser o quê? Descolado. Eu vou com uma calça meio rasgada, entendeu? Eu vou com uma camisa um pouco mais larga fora da calça. Eu penso em tudo isso. Olha que legal. A moda. Cara, mas é uma adequação, né, que ele faz. E aí vou com um Vans, entendeu? Que é um tênis mais jovem. E aí eu vou fazer mas eu tento esconder as tatuagens por questão de coerência, por entender a responsabilidade que eu tenho afetiva naquelas pessoas. Eu tenho um grupo de crianças de até a 8ª série que podem crescer se espelhando em mim. Porque eu passei uma mensagem ali, assim como eu, quando tinha essa idade, ouvia palestras de pessoas que iam no colégio e me sentia encantado com aquelas pessoas e falava assim, um dia quero fazer esse papel. E aí, eu sinto que assim, não que tenha uma problematização aqui na tatuagem, não é problematizando isso, mas eu não acho que seja legal. Você se arrepende da sua tatuagem, Rubens? Cara, eu não me arrependo nem um pouco, mas assim, eu não acho que é legal, sabe? Passar para as crianças essa referência. Eu acho que o meu conteúdo, aquilo que eu tô passando ali, é mais importante do que daí a vaidade de eu me expor de tal maneira que eles pensem assim, esse cara é descoladão.
Não, o papel que eu estou cumprindo ali, olha só o senso de responsabilidade, a coerência. Eu estou tendo a abertura voluntária daquelas pessoas para que eu possa passar uma mensagem. Cara, a minha mensagem aqui não pode ser vaidosa. Sim. Não pode ser sobre mim. É sobre a comunicação, é sobre o que eu quero plantar neles para que eles evoluam dali. Eu sinto muito esse peso, até por falar muito em público. Eu falo realmente bastante. Eu sou convidado para ir, graças a Deus, em alguns lugares. As pessoas são malucas, me chamam para falar por algum motivo. E eu vou. E eu sinto essa responsabilidade. Eu trabalhei no World Trade Center durante muito tempo e palestrei no World Trade Center. Eu fui diretor do World Trade Center e eu usava terno. No World Trade Center, eu sempre usei terno. Afinal, deixei a barba crescer só por causa do World Trade Center. Comecei a trabalhar muito novo, de 20 a 23 anos. Como é que você se comunica com as pessoas? Porque lá era um business club, só para C-level. Como é que eu me comunico com CEOs de empresa? Sem barba, com uma cara de menino. Então eu deixei a barba para ter uma responsabilidade. Olha só, a construção de uma imagem. Eu usava terno e deixei a barba crescer. Quando eu vou numa escola pública, vou de Vans com uma calça rasgada e uma camisa mais aqui. Cobrindo a tatuagem. Isso é criar engajamento, né? Você quer criar uma conexão com quem está te escutando. Isso é muito legal. Agora, queria eu, sabe, acho que todos nós, Rubens, que todas as pessoas que são referências na mídia pensassem como você. Né? A gente já teria uma mudança muito grande no mundo. Imagina, se todo mundo que está ali com milhares de seguidores tivessem essa preocupação de passar uma imagem coerente. Infelizmente, a gente sabe que não é verdade. Então, mas eu penso, eu realmente, porque assim, eu acredito, eu sou um fã de história incondicional, e a gente já falou isso aqui sobre algumas vezes, né, Lucas? Eu sou um fã incondicional da história. Acredito que todas as revoluções partiram de uma palavra. Então você pega aí, I Have a Dream, porra, marcou uma história do marco da civilização, do revolução do Martin Luther King. Do Martin Luther King, em 60. Porra, tipo assim, real, marcou uma história. O cara conseguiu levar 200 mil pessoas pra uma praça num tempo em que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha comunicação, mas as pessoas foram pra ver o cara falar. Sacou? É isso. Conta a história que Hitler andava numas tavernas lá na Alemanha e ele discursava em público. Enquanto a galera tava bebendo, ele levantava lá e ele falava sobre esse patriotismo. Também um grande orador, né? Grande? Não. As pessoas falam que relatos históricos de que Hitler ele foi, né, a personalidade do ano e ele foi tido como o homem mais sexy. Que isso? De verdade. Pelo poder. Ele saiu na Times. Ele saiu na Times como o homem do ano e ele era reconhecido como uma das pessoas mais sexys pelo poder da comunicação, da influência dele na comunicação. Há controvérsias que ele é sexy, mas ok. Não entendi. Okay. Não sei se ele era, mas assim, ele era considerado na época. Sim. Assim, bons oradores sempre marcaram a história. Eu acredito realmente. Sim. Pro bem ou pro mal. Sim. Isso. Sim, pro bem ou pro mal. Hitler, né? Então, assim, eu acredito realmente no poder da comunicação, mas eu acredito mais do que mais na responsabilidade e coerência do comunicador com as pessoas. E eu gostaria muito, e aí fica aqui talvez um apelo, para que todos os comunicadores tenham esse senso de responsabilidade com a coerência, porque assim, as pessoas escutam e saem por aí reproduzindo, não é? E às vezes elas copiam o jeito que você se veste, aquilo que você acredita e etc. E cara, no final das contas, eu acho que o mundo não é sobre nós. O mundo é sobre algo muito maior. Então, que a gente tenha esse senso de responsabilidade na comunicação e consiga plantar na cabeça das pessoas, uma fala coerente, para que todas as pessoas realmente sejam melhores e que a gente possa só, por meio da nossa palavra, potencializar as pessoas para que elas sejam melhores. Né? Perfeito, Rubens, perfeito. Eu junto a minha voz à sua, né, para que esse desejo também seja o meu. Que possamos ser coerentes e que a gente possa realmente se preocupar com a mensagem que a gente passa. Eu gosto de dizer que a imagem, quando a gente está falando de imagem, né, da roupa, eu não estou falando só da comunicação, da informação que a minha roupa passa. Eu também passo a minha imagem pelo jeito que eu me comporto, pelo jeito que eu falo, pelo jeito que eu gesticulo. Não adianta eu ser uma mulher extremamente elegante se eu não souber cumprimentar a faxineira que trabalha no meu prédio. Sim. Isso também diz respeito sobre a minha imagem. Né? Então, eu ser uma pessoa educada, saber usar aquelas palavrinhas mágicas, né? Muito obrigada, bom dia, por favor, isso também diz sobre a minha imagem. Então, não é só o vestir. Tem toda uma questão de saber lidar com o outro, de ter esse respeito, de ter essa empatia, né? Essa compaixão
compaixão com o ser humano que está na sua frente, que é o que vocês fazem aqui, né? Quando vocês trazem pessoas diferentes, o objetivo é esse, é você dar voz a outras pessoas para que as pessoas que estão assistindo possam ter outros conhecimentos. E isso é muito bonito. É uma forma de estar respeitando tanto quem está aqui quanto quem está escutando em casa ou no trabalho, Sim. enfim. Né? Esse é o poder da comunicação, é a gente transmitir boas ideias, e a gente está crescendo, né? De boas ideias para serem transmitidas aí pelos diversos veículos de comunicação, porque de fake news, ideias ruins, a gente já está cheio, né? Sim. E sabe uma coisa que eu tava... Desculpa te Não, cortar. não, pode ir, que eu pode tava sim. refletindo aqui enquanto estavam falando, né? Eu sei que isso pode ser até um pouco controverso, talvez, mas eu acho que eu prefiro que uma pessoa, ela seja, sei lá, que ela seja grossa e que ela seja ignorante, que ela seja ridícula, mas que ela seja verdadeira. Do que uma pessoa que, sabe, que seja, tipo, muito escrota, mas que seja falsa, entendeu? Que finja ser legal, né? E porque eu tô pensando nisso porque eu fiquei pensando naquilo que você falou do cara que ele tem potencial, e aí ele precisa começar a se vestir melhor pra ele ter mais respeito. Eu sei que o que eu tô falando aqui provavelmente é uma utopia, né? De que, tipo, o jeito que ele se veste não deveria importar pra ele ser respeitado ou não. Como eu falei, acho que é uma briga que eu tô querendo comprar que não tem como ganhar. Mas eu tô pensando assim um pouco sobre isso. Talvez eu prefiro que as pessoas, como você tinha falado, né, que elas sejam espontâneas, né? E enquanto você estava falando dos módulos, né, do Conversas para a Vida, das né? virtudes. Virtudes, isso. Que espontaneidade era uma delas, né? E acho que essa é uma das mais difíceis, né? Para mim, pelo menos, é uma das mais difíceis. E é engraçado porque nesse final de semana eu fui na casa da minha avó, né? Encontrei lá alguns parentes e tudo. E aí eu tava pensando assim, quase nunca aqui com a minha família eu sou espontâneo. Eu sou eu mesmo. 100% eu mesmo. Né? Isso porque, vamos lá, grande parte da minha família é bolsonarista, grande parte da minha família é palmeirense, eu sou corintiano e petista, caso não tenha ficado claro também. Não petista exatamente, né? Mas enfim, né? Mas eu sou de esquerda, sou corintiano, minha família é de direita e palmeirense, né? E minha família é toda cristã, eu sou ateu, então assim, eu sou muito, tipo... Diferente. Eu me sinto muito um peixe fora d'água ali, sabe? E eu sempre tento, como é que eu posso dizer? Igual vocês estavam falando, né? Me adaptar e tudo mais. Eu não quero também ficar causando incômodo no almoço de domingo de ninguém, né? Então, mano, vou ficar de boa ali, né? Vou manter a harmonia, né? Não vou ser inconveniente e tal. Mas eu tava pensando assim, tipo, cara, quase nunca eu sou quem eu sou aqui, né? E eu tava pensando que, por exemplo, aqui no podcast, eu sempre tento ser o máximo que eu sou, né? Sei lá, às vezes as pessoas podem ter uma impressão de que a gente, né, eu e você, Rubens, estamos sendo falsos aqui, né? De que nós não somos assim, tipo, mano, eu acho que aqui é um dos lugares que eu sou mais verdadeiro. Que entendeu? bom. Mas Talvez... acho que a gente não consegue ser espontâneo o tempo todo, né, Lucas? Sim, é difícil. Até porque o que a gente tem observado nas conversas é que a gente consegue ter conversas significativas, não é com todo mundo. A gente não consegue se conectar com todo mundo. E eu quis falar isso também só pra mostrar que eu não sou hipócrita, né? Que eu prefiro a pessoa escrota e verdadeira, mas ao mesmo tempo eu tô escondendo quem eu realmente sou pra minha família, de certa forma. Mas não quer dizer que você também tenha que ser como a sua família quando você está com eles. Exato. Talvez seja, eu vou ficar mais na minha, sim, para não criar contendas e não criar brigas de domingo quando tem esse encontro. Mas eu também não vou deixar de ser quem eu sou. Sim, perfeito. Né? E talvez por isso você não fique tão à vontade. Porque você sabe que se você se mostrar totalmente, você não vai ser aceito ali. Sim. Por causa dos seus posicionamentos, por causa do seu time. O que não deveria ser assim. Mas a gente está numa fase de muita intolerância. Né? Então está faltando humanidade, está faltando compaixão, está faltando empatia. Imagina como vai ser ano que vem. Pois é. Né? Em ano de eleição, o meu irmão ontem comentou comigo, quantos casamentos serão desfeitos? Porque um, né, tá a favor de um candidato, outro do outro. Não deveria ser assim. A política deveria ser algo que a gente poderia sentar e conversar numa mesa de bar, sem briga. Acho que deveria ser. Deveria, ser, mas não é. Sim. Virou um ringue. Esse diálogo é muito importante pra nossa construção, né? Exato. Um campo de ódio. A gente precisa de aprender a conversar. A gente precisa aprender a ter respeito, a entender que eu posso escutar o ponto de vista do outro e não necessariamente mudar o meu. Eu só estou escutando. Eu estou escutando para entender o que ele pensa. Mas eu penso diferente. Ok, vamos falar sobre o que cada um pensa? Mas não, a gente já pensa que quando o outro vai falar, aquele ódio que você tem vontade de voar em cima do outro. Isso é falta de empatia, é falta de escuta, é um julgamento, é preconceito. Então, a gente precisa de exercitar muito até chegar nesse ponto que pode sentar o
o corintiano. Se bem que vamos combinar, né? Que nos últimos tempos, sentar um corintiano e um palmeirense é o de menos. Exato, com certeza. É o de menos, esse Hoje não em é dia, mais. Sim, com certeza. Acho que hoje em dia a gente tem outros problemas muito Com maiores. certeza. Né? E nessa onda de cancelamento também, né? Eu e o Rubens, assim, caso vocês ainda não tenham percebido, a gente pensa muito diferente. Muito. Em várias coisas. Eu percebi agora, quando vocês É. falaram dos posicionamentos políticos. Sim, mas assim, não impede que a gente sente aqui, que a gente converse Isso com é eu que é digo, legal. Não, eu que a digo gente mais. seja amigo, né? Não, eu digo mais. Nós, constantemente, eu acho que um dos nossos assuntos mais profundos sempre são sobre política. E a gente sempre aprende um com o outro. Poxa, que realmente. legal, que Realmente, legal. porque assim, eu não sou bolsonarista, tá? Não sou direita extrema. Mas também não é esquerda. Não sou esquerda. Eu sou mais Você direita. é meio João Dória, assim. Isso, eu sou mais assim, eu sou um centro-direita, tá? Mas eu sou um centro-direita fã de políticas de esquerda. Fã de políticas sociais, não socialistas, sociais, de incentivos sociais, né? Pró-educação, pró-auxílio familiar, todas essas questões pra mim são importantíssimas. Nós crescemos e evoluímos muito com questões em que o governo do PT trouxe. Isso eu não tenho dúvida. Eu só não gosto às custas de. Aí é que eu acho que saiu caro. Agora, os avanços, porra, eu acho extremamente importante. E aí digo mais, acho extremamente importante. E aí vou trazer aqui uma reflexão que um dia eu estava assistindo um programa do Danilo Gentili e ele falou sobre isso. A política é um monstro, tá? Você não pode deixar que cresça, porque senão depois você não consegue tirar nunca mais. Eu acho que ela tem que ter esse revezamento entre esquerda e direita. Porque tem posicionamentos liberais, capitalistas, que fazem com que, né, empresários e etc., sejam mais agressivos em investimento, não é? Quando você começa a isentar algumas taxas aí de empresários e tal, que isso já não é um posicionamento que a esquerda gosta muito. Não, tem que taxar, tem que isso, tem que aquilo. Não. A política liberal, ela já vai pra cima. Tipo, libera, deixa o cara fazer. Por quê? Porque ele emprega. Sacou? Aí, a política liberal também fala assim, então, aí traz os grandes grupos, tal, nananã. Não, daí não, porque daí mata o pequeno. Então, como é que a gente faz o incentivo do pequeno? Aí a esquerda já olha mais pro pequeno. Então, eu acho que é rica a troca de informação. Até pra não ter um desgaste, né? Sim, eu acho que a gente tem que fazer isso, real. E aí, eu vou aqui trazer um pensamento que o próprio Abranches deixou aqui pra gente, falando que o Paulo Freire era assim, quando ele terminava a palestra dele, e as pessoas o questionavam sobre as coisas, ele falava, é isso. Me fala um pouco mais de como você pensa, porque se você pensar melhor do que eu, talvez eu comece a pensar como você. É exatamente isso. Eu acho que essa é a riqueza. Isso é escuta. E nem pense melhor, exatamente, mas pense diferente. Às vezes você tá me trazendo alguma coisa que eu realmente não sabia, e aí a eu ótica... posso rever a minha ótica, isso, né? A ótica com que você tá me trazendo, fala assim, é rica. E a gente já conversou muito, né, Luquinha? A gente discute coisas aqui, eu penso assim, porra, realmente... E assim, só pra voltar no meu ponto que eu tava querendo dizer, que a gente aqui, a gente se respeita, a gente respeita todo mundo que senta aqui, mesmo que pense diferente da gente, Sim. a gente não concorda com todo mundo que senta aqui, a gente não concorda com tudo que as pessoas falam, mas, mano, a gente tá aqui pra ouvir, pra conversar, pra trocar uma ideia, e é isso. E é assim que a gente cresce e muda o nosso ponto de vista, a gente muda a nossa visão de mundo, né? É conversando. O que vocês fazem aqui é isso, é nisso que eu acredito também. E a gente quer que as pessoas venham desarmadas, né? Sim. Que elas venham espontâneas, né? Que elas venham dispostas também a ouvir, a conversar, a perguntar pra gente também o que a gente acha das coisas. É pra ser uma conversa tranquila. Acho que, infelizmente, a gente chegou num discurso meio que nacionalista, pró-diversidade, mas em um cenário em que a diversidade nunca foi tão desrespeitada. Nós falamos muito sobre diversidade, mas nós não respeitamos a diversidade. E vivemos pouco ela, né? Então talvez fosse isso. E aí, trazendo um pouco do seu ponto, Lucas, e aí se eu entendi, né, onde você fala assim que, porra, não gosta muito do cara quando ele precisa se construir de alguma maneira para ele ter um pouco mais de autoridade ou notoriedade em uma área. Eu já traria isso como, na verdade, um senso de compromisso e respeito, sabe? Eu não gosto, mas eu entendo. Porque para pensar só, se você tem... Imagina um Lucas Neto. Lucas Neto, cara, é uma referência pra criançada. Imagina se esse cara sai se tatuando inteiro. Eu não tenho nada contra tatuagem, eu tenho um monte de tatuagem. Assim, imagina se ele sai se tatuando inteiro. Pro público com que ele comunica, porra, não é muito legal. Entendeu? Porque ele acaba por influenciar aquelas pessoas. Então, assim, talvez o código de vestimenta, pra você se vestir um pouco melhor, ou de acordo com a mensagem que você quer passar, não seja uma montagem de algo, mas um respeito
com as pessoas. Eu acho que assim, quando a gente tá falando de pessoas públicas, com certeza. Mas como a Raquel falou, né? Pras pessoas normais, eu acho que me incomoda mais isso, entendeu? Acho que me incomoda mais entre nós aqui, meros mortais, entendeu? Mas no fundo, nós todos não somos influenciadores? Sim, entendo o que você tá querendo dizer. Sabe? Eu acho que também depende muito do papel que a gente desempenha naquele lugar que a gente está, né? Então, por exemplo, se eu tenho um casamento de uma amiga, e é uma amiga que eu gosto muito, eu não vou de calça jeans e chinelo, né? Até porque eu a respeito tanto e sei que aquele momento é tão especial que eu vou caprichar no meu look, não só por mim, mas por ela, porque eu respeito aquele momento. É a gente pensar nisso, que a gente se veste também. Deixa eu deixar claro, a gente se veste para o outro, mas não quer dizer que eu me visto para ser notada pelo outro, não é isso. Respeito. Mas eu me visto Entendi. sabendo da mensagem que eu estou passando para o outro. Sim. Né? Outro exemplo que nós temos é quando você está, como o Rubens comentou, numa palestra, ou quando a gente está numa situação, por exemplo, se eu trabalho num hospital, né? Eu não vou com roupas que tenham decote, porque ali eu estou atendendo pessoas, eu não estou ali para poder usar o meu corpo no atendimento. O meu corpo é uma ferramenta, mas ele vai estar coberto porque o que importa é a minha capacidade de cuidar do outro, cuidar da saúde do outro. Sim. Né? E aí tem uma outra coisa que o Rubens comentou, que aconteceu comigo também. Eu comecei a dar aula, eu tinha 22 anos. Caramba. Na faculdade. E eu tinha uma cara de menina. Eu era mais nova que a maior parte das minhas alunas. Né? Falo alunas porque a grande maioria eram mulheres no curso de fonoaudiologia. E eu fiz mestrado muito rápido e aí comecei a dar aula e falei, como é que eu vou ter credibilidade? Vai deixar crescer um bigode? Não. Não mesmo. Eu não preciso do visual masculino para ter autoridade, tá? Achei esse comentário um pouco misógino e sexista. Não é? Você não achou? Você não achou? Agora eu vou ser cancelado aí, tá vendo? Vai ser cancelado. Vou dizer o que eu fiz. Eu comecei a usar, mas você tem algum fundamento no que você falou, tá? Eu comecei Foi uma piada, gente, calma aí. Eu não tô aguentando. Mano, entendeu? Eu só quis dar uma, tá ligado? Você imagina a professora aparecer de bigode? Porra. Mas existe, né? Desse jeito, Então, isso que eu ia falar, tudo né? bem. Professora E que tá tinha tudo de infância bem. tinha bigode aí. E tá tudo bem. Eu usava terninho, né? Pra poder aparentar uma imagem um pouco mais profissional. Sim. Mas aí a gente pode pensar, mas o terninho é algo que as mulheres roubaram do guarda-roupa masculino. Herdaram ali. Faz sentido. E, de fato, o terninho passa mais autoridade. Mas não quer dizer que eu me masculinizei por conta da situação. Aquilo ali era uma roupagem que me ajudava a parecer um pouco mais profissional. Sim. Né? Claro que depois que o tempo foi passando, eu fui conquistando o meu ethos, que é o que a gente falou lá, né? Que é o que Aristóteles fala, eu não precisei mais dessas muletas, dessas ferramentas e pude ter mais espontaneidade para poder usar a roupa que eu quisesse. Sempre respeitando o meu papel ali, no caso de professora. E olha como é engraçado isso que você falou do terno, né? Porque hoje eu vejo assim que tem um movimento das mulheres voltarem a aderir o terno, indo contra, por exemplo, um vestido, uma saia, entendeu? Pra tentar desconstruir essa ideia assim... feminina. Isso, mais feminina, de muito idealizada, assim, né? De, sei lá, de princesinha, de bonequinha, não sei. Né? De falar assim, não, mano, tipo assim, eu não preciso usar um vestido, não preciso usar uma saia, uma mini saia e tal. Tipo, eu posso também usar um terno, uma calça, não sei o quê, né? Hoje é legal essas gente, voltas que dão, né? É muito bacana a gente ver que a mulher ela pode usar o que ela quiser. Não quer dizer que ela tem que usar um vestuário masculino para parecer que é mais competente ou vice-versa. Sim. Acho... muito no feminino também. Não, a competência está em quem ela é, né? Com direitos iguais e com competências iguais. Às vezes até melhor, tô brincando. Não, eu Mas acho, mesmo. eu sem dúvida, calma, agora eu vou. Agora aqui eu vou, hein? Aqui eu vou acelerar. Sem dúvida, as qualidades das mulheres superam em muitas dos homens em quase todos os aspectos. Porque a mulher, ela consegue fazer com mais maestria e atenção e dedicação aquela atenção genuína ao que ela tá fazendo. O que o homem, eu acho que ele já vem fazendo e eu acho que ele foi desleixando. Sabe, pra ser bem sincero, eu acho que era um espaço conquistado dele. E ele falou assim, acho que ele se acomodou. Isso, eu não preciso me dedicar tanto a isso aqui, saca? E aí eu acho que as mulheres se aperfeiçoaram, ganharam espaço e elas mostraram que elas são definitivamente muito mais capazes do que os homens na maior parte dos trabalhos, porque trabalharam mais as suas habilidades, Sim. saca? E aí eu acho que cabe a nós, homens, que temos um gap social histórico de
desfavorecimento do direito das mulheres, potencializarmos as mulheres hoje em dia. Com certeza. Ó, deixa aqui o meu registro claro Muito desse bom, lado. muito bom. E, Rubão, tem pergunta pra Raquel aí? Vamos ver? Opa! Vamos lá. dar uma olhada. Vamos ver se chegaram perguntas pra Raquel. A minha internet tá meio bugada. Olha, eu já tenho uma boa aqui, hein? Ô, já vai então. É. Do Igor, Raquel. Acho que é até uma boa, assim, que ela ajuda bem a fechar o nosso papo aqui. Existem casos perdidos? Eu lembro até que no começo você tinha falado, né, da pessoa que ele é muito tímida e tudo, assim. Tem alguém que, putz, não tem jeito, assim, ou a comunicação realmente pode ser ensinada pra qualquer um? Para qualquer um, para qualquer um. Eu já atendi pessoas que têm gagueira e conseguiram se desenvolver. A comunicação, ela é uma habilidade a ser desenvolvida. Basta que a pessoa queira, reconheça a necessidade e esteja disposta a treinar suas habilidades. Sim. E aí eu vou emendar uma aqui, assim. Pro pessoal que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente agora e de repente já quer começar alguma coisa. Tem alguma coisa, assim, tipo, básica que você consegue passar de um primeiro passo pra essa pessoa começar a se soltar um pouquinho mais? Tem uma coisa que eu gosto muito, que é você... Hoje a gente tem essa ferramenta celular que é maravilhosa, que é você se gravar um vídeo de você falando e tentar observar como é que você comunica, o que você gostaria de melhorar, porque eu acho que a autopercepção, ela é sempre o primeiro passo para a mudança, que é você conseguir se ver e às vezes a gente não consegue notar todos os nossos déficits sozinhos, a gente às vezes precisa de uma ajuda profissional, mas se eu consigo já me ver e falar isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, já é um caminho bem interessante. Mas você não acha que às vezes, assim, eu tô imaginando que pode acontecer da pessoa se ver e não gostar de nada? Porque eu acho que tem muito acontece. disso. Ver o vídeo e ver a voz, nossa, minha voz é horrível, não sei o quê. Não, eu vejo muita gente talentosíssima, tá? Em vários aspectos, tanto na música quanto na arte, e tem essa vergonha de se expor. Porque fala exatamente isso, Lucas. Eu não gosto da minha voz. Qual o problema? É a voz que você tem, amigão. Acho que ninguém notou, sabe? Só você que não gosta. Ou eu não gosto dessa pinta que eu tenho aqui, eu não gosto... Sabe? E aí? Pra essa pessoa que vai ver muito defeito nessa gravação. Aí a gente precisa também de ter o acolhimento de quem nós somos, né? Eu acho que a autoestima, a confiança própria, né? Esse desenvolvimento dessa liberdade da gente ser quem a gente é, com toda a nossa individualidade, acho que ela é fundamental, porque tem pessoas que são bem, né, poderosas e não conseguem reconhecer essas habilidades. Então, eu acho que a autopercepção, a segurança e a autoestima. E aí você fala, como desenvolver a autoestima? Às vezes a pessoa precisa procurar uma ajuda com um psicólogo, às vezes precisa mesmo para ter esse desenvolvimento pessoal, às vezes é participar de algum grupo, né, de leitura, de aprimoramento, enfim, né, tem muita coisa legal que é possível acontecer. Às vezes ela pode pedir ajuda para um amigo, né, sem ser um profissional. Olha, o que você acha disso? Me dá um toque, como é que... Não que esse amigo vá ajudar o outro a melhorar, mas é só de apontar, né? Me aponte o aspecto positivo e o negativo. É interessante a gente pedir para que ele aponte também não só o negativo, porque todo mundo tem alguma coisa boa. Sim. Às vezes a pessoa não consegue falar, mas às vezes ela é muito simpática, ela sorri quando ela fala, ela consegue se conectar com a escolha das palavras. Então, isso deve ser visto porque todos temos algum tipo de virtude. Legal. Né? Então, seria a autopercepção e o desenvolvimento da autoestima. Eu acho que são os primeiros passos fundamentais para a gente desenvolver a comunicação. Tem uma frase que eu gosto muito, que um dia eu estava na missa e eu ouvi o padre falar e eu adorei. Ele falou assim, a caridade sem bondade não é caridade, é maldade. Fica para essas dicas construtivas que nem sempre constroem muito, Sim. sabe? Essa honestidade que ela não é tão... Isso. Poxa, se você puder sentar com um amigo seu que tá te apresentando alguma coisa, e você puder falar dos aspectos positivos e às vezes blindá-los de alguns negativos no começo, faça isso. Não perca essa oportunidade de ser só gentil, tá? E quando as pessoas forem confidenciar, e aí eu acho que fica quando você falou assim, pra gente fazer esse exercício do não julgar, né? O não julgo, eu acho rico. Se alguém for confidenciar algo a você, geralmente quem quer falar não quer ouvir. Só ouve, escuta.
as pessoas, genuinamente. Sim. Não fica dando um monte de pitaco, falando um monte de coisa. E o famoso eu te avisei é Nossa. desnecessário. Não, eu isso te é muito avisei. cruel. Isso é muito cruel. E tem outras expressões que a gente usa, né? Você conta uma desgraça que você passou e a pessoa quer concorrer quem tem desgraça maior. É. Né? Então, por exemplo, mas o comigo aconteceu pior. Isso é horrível, isso não é escuta. Sim. Isso não é empatia, né? Ou então a pessoa conta algum caso e aí a outra pessoa, né? Esses dias uma amiga contou, né? A própria Renata, que está fazendo Conversas para a Vida comigo, de uma amiga que contou que a filha estava com câncer grave, em estado terminal, e que ela falou que a coisa que ela mais detestava era quando as pessoas chegavam para ela e falavam assim, vai dar tudo certo. Vai passar. Vai passar? Porra nenhuma. Exato. Pode Né? falar palavrão aqui, É. tá legal. Fica à vontade. Se quiser tirar no peito, fica à vontade. Não vai passar, a pessoa vai perder a filha. O máximo que você pode tentar dizer é falar assim, olha, sinto muito. Se você não sabe o que dizer, fique calado. Às vezes é melhor do que você dizer, tenha fé, vai resolver, sabe? Não que eu não tenho fé, eu tenho muita, mas tem algumas situações que a gente precisa ser muito realista. E ser empático é isso, é você se colocar, é sentir com o outro, não é se colocar no lugar do outro, é sentir com o outro. Sim. Então, você escutou uma situação que é difícil? Nossa, que difícil, viu? Nossa. Eu adoro bate-papos, viu, Raquel? Vou ser bem sincero pra você. Eu tento fazer muito, acho que o Luquinha já reparou, os meus amigos, né? No geral, assim, eu tento ser o conselheiro da galera. Muita gente fala que eu sou o conselheiro da galera. Porque você escuta bem? Cara, eu amo ouvir as pessoas. Trouxe pro Lucas essa analogia, a gente ainda ontem falou sobre isso, que assim, pra mim, toda conversa é aquele almoço de domingo, sabe? Você faz o feijão, aí a sua irmã ou seu irmão faz o arroz, o seu primo faz uma salada e todo mundo leva alguma coisa pra esse almoço de domingo na casa dos pais, né? Chega lá, todo mundo se beneficia daquela diversidade, come tudo aquilo, se sente satisfeito e aí depois, incrivelmente, você pega a mesma marmitinha pequena que você trouxe de arroz e enche de uma série de coisas. Parece que ela vai mais cheia do que quando essa veio. analogia. É bem legal. E você volta pra casa com mais coisas do que você veio. E todo mundo. É incrível. Você leva um pouquinho de arroz, o cara um pouquinho de Multiplicou, feijão. né? Um fenômeno de multiplicação. E eu acho que as conversas têm esse poder. Exatamente. Não é? Transforma. A gente trazer um pouquinho e aí todo mundo se beneficiar daquilo ali e ir embora pra casa com mais do que veio. Eu amo, de verdade, conversar com as pessoas, sentir que eu posso aconselhá-las em algum momento, mas mais do que isso, ouvi-las. De verdade, me engrandece, porque eu olho pra mim. O tempo todo com que as pessoas estão falando sobre problemas ou sobre onde elas estão acertando, eu olho pra mim. Quando elas estão acertando, eu olho e penso assim, cara, ela tá indo no caminho certo. Será que também estou indo no caminho certo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Tenho que continuar fazendo? E aí quando elas apontam erros aos quais elas estão passando, eu também me coloco naquele lugar e falo assim, caramba, será que eu não estou errando nisso com outras pessoas? Será que eu estou machucando outras pessoas? Sim. Então o tempo todo é uma tentativa de se autodescobrir, de aventurar-se em si, sabe? De se construir. Eu gosto muito, de verdade. E eu acredito muito nisso aqui que a gente faz. E acho que a nossa ideia com o podcast e aí o seu projeto é ainda mais grandioso do que o nosso, porque tem um estudo científico por trás, né? Tem essas virtudes. Eu acho que a galera tem que acompanhar. Claro. Né? Definitivamente. Aliás, passa aí já, Raquel, os seus contatos pro pessoal. Eu tenho mais uma Quem perguntinha. quiser. Ah, Posso? então manda. Claro, vamos lá. Ó, boa tarde. Dicas de como dizer não em diferentes cenários da vida. Caramba. Nossa. Quero aprender. Tô brincando. É pra responder? Claro, Raquel. Tá. Eu acho que tudo depende muito do contexto. Não quero relativizar, mas eu acho que a gente tem que pensar primeiro como dizer sim pra gente. A gente sempre fica preocupado se a gente vai ferir ou não o outro, mas eu acho que a gente deveria pensar, sobretudo, isso serve para mim, quando é que o dizer não para o outro representa o dizer sim para mim. Então, se eu quero que você faça um favor,
ok, se eu for fazer um favor para ele, se eu disser sim para ele, eu estou dizendo sim para mim também, esse favor, ele não me custa, ele é um favor que me é agradável, então ok, eu vou dizer sim. Agora, o contrário, se aquilo me fere os meus princípios, fere os meus valores, a gente precisa de aprender a dizer não, porque eu acho que é uma honestidade com a gente mesmo. Então, o exercício que eu tenho feito quanto a isso é sempre pensar se qualquer coisa que eu preciso de dizer para o outro, sim ou não, o que aquilo implica em relação a mim mesma. E aí eu tenho conseguido dizer mais não, justamente porque eu vejo que às vezes o não que eu dou ao outro é o não para mim. Por isso ele tem mais peso. Que legal. Né? Forte isso, sim, né? Eu acho que é uma... Não, foi uma baita pergunta. Foi uma baita pergunta, foi da... Giovana. Foi legal. Da Giovana. Obrigada, Giovana. Vou ficar pensando aqui nisso também, né? E a resposta foi à altura da pergunta. Sim. Realmente. Agora sim, Raquel, pode passar aí os seus contatos para quem quiser te procurar, não só como fono, mas no seu projeto Conversas pra Vida também. Bom, Conversas pra Vida, sugiro que vocês sigam, né, o nosso perfil no Instagram, que é @conversaspravida. A gente vai lançar agora, a gente está terminando o nosso workshop, que são 7 encontros. Em outubro começa um outro, que é online. E a gente vai também ter um que é presencial, né, aqui para São José dos Campos. Então, é o Conversas pra Vida. O meu perfil pessoal é o Raquel Loyola, Rachel, né? Rachel Loyola, Rachel Loyola tudo junto. Lá no Instagram, então, eu falo um pouquinho sobre, né, meu trabalho como fonoaudióloga e como consultora de imagem. E o que mais que precisa de dizer aqui de contato? Você tinha o Mistura Cult, você ainda tá fazendo também? Nossa, eu não falei desse projeto, né? Eu só mudei o nome, agora eu chamo de Conversas com Arte. Que legal, que legal. O Conversas com Arte é um projeto que... Um projeto não, porque ele já tem 2 anos que ele acontece. E ontem a gente teve... São encontros e que a gente usa a arte para nos inspirar. A nossa conversa sempre tem alguma arte. Então, é sempre a música, a literatura, o cinema e a moda ou alguma coisa da arte visual. Legal. Nesse mês, a gente está trabalhando com sabores da vida. Ontem a gente discutiu sobre o conto A Festa de Babette, da Karen Blixen. Foi bem legal, os participantes nesse momento estão todos virtuais por conta da pandemia, mas eu espero em breve voltar ao presencial. E são trocas riquíssimas, porque é um grupo heterogêneo. Eu tenho pessoas de 80 anos, de 20, de 30. É uma troca intergeracional fantástica, com diferentes pontos de vista, mas ali é o local para a gente se respeitar. Que legal. O que nos une é a arte e a vontade de conversar. Só isso. Então, o Van Gogh nos inspira, Mozart nos inspira, às vezes Legião Urbana, enfim, eu uso de tudo um pouco para trazer para os nossos grupos. E tem sido bem gostoso, um trabalho que eu gosto muito. Legal demais. Raquel, então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui no Soma. Rubens, também obrigado pela parceria aqui em mais uma gravação, pela companhia. E, claro, muito obrigado a você que ouviu ou que assistiu mais um episódio aqui do Soma Podcast. Muito obrigado por nos permitir te fazer companhia, seja aí no trabalho, na escola, seja lavando a louça, enfim, o que você estiver fazendo. Muito obrigado mesmo por esse apoio. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você também estiver aí no Spotify ou em qualquer outra plataforma aí de streaming. Segue também o nosso perfil, assina. E claro, o nosso Instagram, Rubens, qual que é? Soma.podcast. Não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, Soma Podcast. Eu não segui ainda. Tem que preciso se inscrever. Tem que dar o like, deixar um comentário feliz pra gente, porque a gente se agrada dos comentários. Olha, e quero dizer que eu adorei conversar com vocês. Foi um prazer. Assim como você falou da marmita, eu volto com a minha cheia. Que legal, Raquel. Cheia de coisas muito gostosas e saborosas, viu? Obrigada pelo convite. E torço para que vocês possam ter muito sucesso e que esse lugar seja um lugar de excelentes conversas. Raquel, tá bom? Muito obrigado pela sua doçura. Obrigada. Fino e leve falar com você. Foi grandioso. Que foi bom, grandioso. Que bom. Obrigado. Posso dizer o mesmo, viu, rapazes? Obrigado, Raquel. Obrigada a vocês. Tchau, Valeu, gente. Tchau.